O que a esquerda faz aqui no Brasil já foi feito no resto do mundo e não funcionou. E parece que aqui eles querem tentar fazer o errado até que um dia, quem sabe, pode dar certo. E não vai dar certo aqui. Tiveram todas as oportunidades. O que eles entregaram para os brasileiros foi isso. E estão repetindo a dose agora. E isso, na minha opinião, já sinaliza um 2026, aonde muito provavelmente nós vamos ter aí uma eleição que vai rumar para a direita. E com um fator adicional ainda que, na minha opinião, vai favorecer a direita, que é o que esse governo está fazendo é plantando tempestade. Que tal lhe parece essa nova fase do Novo? Aquela época de desavenças, aquela época de indecisão, ficou para trás com as mudanças que o partido teve. Custou muito caro, mas o partido encontrou seu caminho agora. Eu reconheço que fiquei um pouco assustado ao saber da indicação que você fez do líder do governo na Assembleia, o João Magalhães, que é uma figura um pouco controversa, para dizer o mínimo, investigada em casos aí, máfia das ambulâncias, Operação João de Barro e algumas condenações. Para ter o apoio da Assembleia, esse não é um preço muito caro a pagar, não? Olá, seja bem-vindo ao Contraponto, seu programa de entrevistas que recebe toda semana convidados das mais diversas áreas, ideias e experiências. Hoje eu vou conversar com um mineiro de Araxá, que é formado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas em São Paulo. Sem nenhuma experiência política prévia, de repente ele foi eleito governador de Minas Gerais em 2018 e reeleito em 2022 pelo Partido Novo. Depois de uma longa carreira no setor privado, à frente de uma rede varejista com forte atuação em diversos estados. Em Minas Gerais, seu governo tem sido marcado pela eficiência e austeridade, o que, se por um lado suscita críticas, por outro leva seu nome a ser cogitado para disputar a presidência da República em 2026. Eu sou Bruno Magalhães e recebo hoje no Contraponto o governador Romeu Zema. Tudo bem, governador? Tudo bem, Bruno. Um prazer estar aqui com vocês, conhecer a Brasil Paralelo, sempre muito bom. Zema, você tem falado que esses 6 anos de governo serviram e servem para você como vários mestrados e doutorados. O que você mais tem aprendido nesses 6 anos de gestão? Bom, Bruno, eu falo que a eleição minha em 2018 foi um mestrado. E como eu sou do setor privado, conhecia pouco o setor público, cada ano como governador tem sido um doutorado. Então eu tenho sido alguém que aprendeu muito nesses últimos 6 anos. Mas acho que as principais lições que eu tive é que se você faz uma gestão voltada para o pagador de impostos, voltada para quem trabalha e não para os favoritos, para os amigos do rei, você consegue um resultado muito melhor do que aquele que, infelizmente, muitas vezes prevalece no Brasil. Eu fico, assim, abismado de ver como se distribuía favores para quem era próximo do rei, para quem muitas vezes nem precisa e se esquecia dos mais necessitados. Apesar do nosso governo não ser um governo que fica sempre com esse discurso social, nós temos feito muito mais social pelos mineiros do que aquele que me antecedeu, que só tinha retórica social, mas nenhuma ação. Então eu percebo que o Estado no Brasil, acho que essa foi a minha grande surpresa, eu supunha, mas não conseguia realmente ver, é uma instituição criada para beneficiar um grupo restrito e não para representar toda a população. Acho que daí a grande distância do Estado da grande massa dos milhões dos brasileiros e também dos mineiros.
Fiquei também espantado com a lentidão do setor público, né? Eu venho do setor privado, reuni a diretoria, reuni o conselho de administração, estava tudo aprovado. Hoje, o tempo para se aprovar muitas vezes depende de decretos, depende de análises jurídicas, depende de Assembleia Legislativa, de uma série de questões, o que torna o setor público muito lento na solução dos problemas também. A própria lei de licitação, para você adquirir alguma coisa, no setor, eu já vi hospitais privados onde o tomógrafo estraga, com um dia ele volta a operar. No setor público, às vezes, nós ficamos 6 meses para poder comprar o equipamento, a peça que ficou danificada. Então você vê todas essas... Mas uma coisa também, surpresas boas. Nunca imaginei que tinha tanta gente competente. Então isso é uma notícia muito boa, que se você tem gente competente e direciona essas pessoas no sentido correto, o resultado aparece. E em Minas tem aparecido. Você é um crítico da polarização que tomou conta do Brasil nos últimos anos. Diz que ela cega as pessoas em certo sentido. Na sua visão, ela cega um dos lados ou os dois lados? Na minha opinião, Bruno, cega os dois lados. Você fica discutindo o sexo dos anjos em vez de olhar para o problema do brasileiro. O que o brasileiro quer é ter dinheiro para fazer o armazém com tranquilidade, pagar as contas dele com tranquilidade, comprar um carro melhor, reformar ou construir, ter a casa própria dele. O sonho da grande maioria dos brasileiros é esse. E tem gente que vai aí para o rádio, para a TV e fica discutindo o sexo dos anjos, que não tem nenhum impacto real, mas que às vezes dá mídia. Então eu sou muito contrário a ficar se discutindo, a ficar se perdendo tempo com aquilo que não gera melhoria na vida das pessoas. Há uma percepção, governador, já de alguns anos, que a população tem se desencantado com ideias de esquerda. Desde 2018, pelo menos, um reflexo também nas eleições municipais desse ano. Na sua opinião, esse desencanto com ideias de esquerda, se é que o senhor percebe também assim, é temporário ou ele veio para ficar? Ele veio para ficar. E por um motivo muito simples, Bruno. O que a esquerda faz aqui no Brasil já foi feito no resto do mundo e não funcionou. E parece que aqui eles querem tentar fazer o errado até que um dia, quem sabe, pode dar certo. E não vai dar certo aqui. Então, ficou muito claro, a esquerda, no passado, elegeu o presidente 4 vezes e entregou para o brasileiro os maiores escândalos de corrupção da história, a maior recessão da história do Brasil. Em 2015 e 2016, a nossa economia encolheu 8%, 3 milhões de pessoas perderam emprego formal, sem considerar os demais, e um país machucado, um país fragilizado, sem credibilidade, tiveram todas as oportunidades. O que eles entregaram para os brasileiros foi isso, e estão repetindo a dose agora. Os avanços que nós tivemos na gestão Temer e Bolsonaro, eles querem desfazer. Autonomia do Banco Central, critério para contratação de diretores de estatais, critério para administração dos fundos de previdência, principalmente aqueles ligados às estatais, ao setor público. Tudo isso foi avanço. Liberdade de imprensa, estão querendo desfazer. Então, é uma receita que não dá certo, mas o brasileiro foi bom, ele ficou vacinado. Mas, por exemplo, o número de votos que, por exemplo, Guilherme Boulos teve nas eleições municipais em São Paulo e a própria eleição do Lula em 2022, não é um indicativo de que esse desencanto é um pouco mais complexo do que parece, não? Sim. A propaganda deles, o discurso deles é o canto da sereia, né? Como o Brasil é um país, além de pobre, um país onde a grande maioria das pessoas não tem um nível de ensino adequado, apesar dos grandes investimentos em educação, parece que você tem mais facilidade para poder meio que manipular as pessoas. Nós vamos cobrar impostos dos ricos, por exemplo.
como se isso fosse suficiente para resolver os problemas dos pobres. Nós sabemos que, além de insuficiente, vai fazer com que aqueles que investem, geram empregos aqui hoje, a grande maioria acabe indo para fora. Mas para a grande massa da população, isso às vezes ainda soa como algo plausível, algo viável, mas o brasileiro, na minha opinião, ele tem amadurecido em termos políticos. Ele hoje é muito mais cético, muito mais crítico, quando um candidato chega e faz aquela quantidade de promessas na sua campanha eleitoral, etc. Que tal lhe pareceu, governador, os resultados parciais das eleições municipais desse ano? Faço menção à palavra parciais porque não temos o segundo turno ainda. Bruno, eu pessoalmente gostei. Demonstra que o brasileiro tem muito mais vontade de ter um prefeito de direita do que de esquerda. Isso ficou muito, muito nítido em Minas Gerais, onde eu acompanhei mais de perto, são 853 municípios, isso ficou claríssimo. E nas demais regiões, que eu não acompanhei com tantos detalhes, idem também. E isso, na minha opinião, já sinaliza um 2026, onde muito provavelmente nós vamos ter aí uma eleição que vai rumar para a direita. E com um fator adicional ainda que, na minha opinião, vai favorecer a direita, que é o que esse governo está fazendo é plantando tempestade. Gastos absurdos. Governo federal. Governo federal, só gastando. Déficits crescentes. A gente sabe o que isso significa, mais um ano, mais 2 ou mais 3 anos. Ou inflação, ou recessão, aumento da taxa de juros ou a conjugação de tudo isso. Então, não há milagres e eles ainda estão acreditando em milagres. Repetindo o mesmo erro de 2013, 2014, que gerou aquela recessão absurda de 2015 e 2016. Como é que está o seu posicionamento em relação ao segundo turno em Belo Horizonte? Eu sou de direita e, consequentemente, tenho de estar junto com um candidato de direita. Uma coisa, Bruno, que pode se esperar de mim é coerência. Do meu partido, inclusive, do Partido Novo. Eu falo que o Partido Novo pode ter uma série de defeitos, mas ele não tem, que é querer tirar proveito da situação, ser oportunista. Nós temos propostas e as nossas propostas serão essas, mesmo que aquilo signifique perder a eleição. Mas isso, com o tempo, vai criar para o eleitor essa noção. Eu posso confiar, porque o que eles falam é o que eles sempre fazem, mesmo que perca a eleição eventualmente. Vou falar em Novo, governador. O senhor teve uma desinteligência com o ex-presidente, o Amoedo, numa certa ocasião. Que tal lhe parece essa nova fase do Novo? O Novo já mostrou nessa eleição municipal de 2024 que ele teve uma mudança gritante. Em que sentido o senhor avalia? Primeiro, no número de municípios em que ele disputou a eleição. Em 2020, eu tentei de toda maneira sensibilizar o partido, o Diretório Nacional, que nós precisávamos disputar em mais cidades. Fui desconsiderado, tanto é que naquela ocasião, dos 853 municípios de Minas, nós disputamos eleição para vereador em 5. Eu não queria. Neste ano, o senhor sabe qual é o número? Nesse ano foram cerca de 160 municípios que nós disputamos eleição para vereador em Minas. E já foi um avanço muito grande. Hoje, nessa eleição municipal, nós somos um dos partidos que mais cresceu no Brasil. Somos pequeno ainda. Mas, como eu te falei, com o tempo vai ficar marcante essa forma de atuar do Partido Novo. E o Eduardo Ribeiro tem feito uma gestão excepcional à frente do partido. Aquela época de desavenças, aquela época de indecisão, ficou para trás com as mudanças que o partido teve. Custou muito caro, mas o partido encontrou seu caminho agora. E como é que ficou essa desavença entre você e o então presidente Amoedo? Eu respeito o Amoedo
ele e o time que criou o Partido Novo sempre merecerão o crédito. Criaram um partido, na minha opinião, único no Brasil, um partido de valores, de princípios, que tem uma missão a cumprir, totalmente diferente dos demais. Aonde estão ali, na minha opinião, sei que alguns mais, outros menos, para distribuir cargos, favores, financiar a campanha de alguns e não a de outros, porque alguns têm mais proximidade, mais influência. O Novo é o único partido que realmente tem governança. Agora pecaram muito na execução política e o Eduardo tem hoje conseguido conduzir essa execução. É o que eu falo, fizeram um projeto excepcional, mas na hora de colocar a mão na massa para construir, enfrentaram problemas e não souberam corrigir. O Eduardo Ribeiro tem feito essa condução. Eu sou mineiro, nascido e criado em Belo Horizonte, onde moro, e casado com uma moça de Águas Formosas, onde eu voto. Então eu tenho interesse pessoal na sua resposta a essa pergunta. Quem você está preparando para a sua sucessão em 2026? Eu tenho uma pessoa preparadíssima, que é o meu braço direito hoje, à frente do governo de Minas, que é o meu vice-governador, o professor Matheus. O professor Matheus é uma pessoa de uma raríssima inteligência, raríssima capacidade, que tem toda a condição de fazer um governo igual ou melhor do que o meu, pela capacidade dele. Professor universitário, foi vereador pelo Partido Novo em Belo Horizonte, uma pessoa que entende, além de gestão, que é a minha área, entende algo que eu, de certa maneira, não domino tão bem, que é a parte legal do Estado, já que ele é advogado e conhece profundamente as leis, da mesma maneira que você, que vem dessa área também. Eu tenho ouvido nomes como Aécio Neves, Calil. Você tem costurado apoio para essa possível indicação? Você disse, esses nomes seriam eventuais candidatos ao governo. Ao governo de Minas. Todos podem ser candidatos, né? Mas eu percebo o candidato Aécio Neves, ele tem tido dificuldade em se eleger deputado federal. Nem senador ele quis se arriscar na última eleição, o que demonstra que ele tem uma quantidade de votos que talvez seja insuficiente para esse plano. E me parece que nessa última campanha municipal, um dos principais fatores do candidato Mauro Tramonte e da vice Luísa, que era do meu partido, não terem tido uma campanha muito bem sucedida, foi terem atrelado muito a imagem deles ao do ex-prefeito Calil, que me parece, em vez de somar, acabou subtraindo. O Mauro Tramonte começou a sua campanha como primeiro colocado disparado e foi só caindo ao longo das semanas, principalmente no final. Ele ficou na frente 80% a 90% do tempo e foi ultrapassado e quase que vai para quarto lugar. E na minha opinião e de alguns especialistas de quem eu escutei, muito devido à conexão dessa imagem dele a do ex-prefeito de Belo Horizonte. E você, em 2026, vai concorrer à presidência? Eu tenho visto sua postura ao longo do tempo como passando por várias fases. Primeiro, a Deus me livre, depois, se Deus quiser, e por fim tenho ouvido se Deus quiser e Deus me ajude. Qual que é a sua posição em relação às eleições presidenciais de 2026? Bruno, eu vou participar ativamente da eleição presidencial de 2026. Não sei se como candidato, vai depender de questões políticas, de questões partidárias, de questões de ego. Nós, governadores de centro-direita, temos tentado fazer com que o grupo fique coeso e venha apoiar aquele nome que for mais viável em 2026. Mas temos de superar esses desafios. Mas eu já deixei claro que, independente do nome, eu estarei disponível para contribuir incondicionalmente. E
ou como candidato ou como apoiador, você vai me estar vendo nessa campanha muito atuante, tanto do meu sucessor em Minas, quanto da presidência do Brasil. E como eu não tenho nenhum plano pessoal de poder, o que eu quero é que o Brasil dê certo, como eu queria que Minas desse e está dando certo, então a minha contribuição é incondicional. Eu falo, eu vou estar lá em Brasília, nem que seja para estar varrendo a sujeira que está espalhada lá, entende? Eu não tenho nenhuma pretensão pessoal. A pretensão minha é o Brasil dar certo, é o Brasil melhorar. A minha família mora aqui, os meus negócios estão aqui, então o que eu quero é que o Brasil dê certo. E nós já provamos que, de certa forma, a nossa receita funciona. Minas Gerais tem crescido, Bruno, num ritmo bem superior ao ritmo Brasil, criado mais empregos, desenvolvido mais do que a média Brasil. O senhor faz menção a esse grupo de governadores de centro-direita. Quem é que está nesse grupo do WhatsApp aí? É o senhor, Tarcísio? Eu, Tarcísio, Ratinho, Jorginho, o Eduardo Leite está também, Caiado? Mauro Mendes, Caiado, exatamente. Então, esses governadores, nós vamos procurar trabalharmos para que venhamos em bloco apoiar um nome. Mas, como eu te falei, desafios de ego, desafios partidários vão estar dificultando esse trabalho. Você tem falado que prefere apoiar propostas e não pessoas. Mas eu queria fazer um contraponto a essa ideia, talvez dizendo o seguinte, que você, como comerciante experiente, sabe que negócios são feitos com pessoas, né? Sim. Você vai fechar um contrato grande, você avalia a índole da pessoa com quem você está contratando, né? E também, de boas intenções, o inferno está cheio, como o senhor bem sabe. Concordo. Então, o senhor não quer reavaliar essa impressão, quer dizer, ou reformulá-la melhor? Eu sei que na política, numa campanha eleitoral, é muito difícil. A pessoa vincula muito a imagem. Isso está claríssimo. Não adianta você ter a melhor proposta, o melhor programa de governo. Se você não tem um bom histórico, não tem resultado. Exato, não tem uma comunicação, não conversa a língua do povo. Então, o que eu tenho tentado, Bruno, é muito isso, é ter propostas boas, mas ter também esse jeito acessível, essa forma de comunicar claramente, com transparência, de não decepcionar. Eu acho que o conjunto todo é que acaba contribuindo para poder dar certo. Mas eu quero deixar claro aqui, tem algumas propostas que eu não abro mão delas, de forma alguma. Eu já falei que eu prefiro perder a eleição e dormir tranquilo do que ganhar a eleição e nunca mais dormir, entende? Porque eu sinto na obrigação de fazer o certo. Eu saí da minha zona de conforto para ser político. Se for para fazer o errado como sempre fizeram, deixa o outro fazer então, concorda? Eu vou ser mais produtivo aonde eu estou. Eu estou na política para fazer diferente. Se for para fazer igual sempre foi feito, deixava os mesmos de sempre disputarem a eleição. Eu estou aqui hoje como governador de Minas, e se for candidato em 26, para poder mudar, para poder fazer diferença. Para fazer igualzinho sempre foi, como muitos querem continuar distribuindo favor, eu deixo o outro continuar. Então, contem comigo para mudar. Eu sempre tive essa ideia na minha vida. Não quero ser mais um. Eu quero ser alguém que faça alguma diferença. Se esse grupo não sufragar o seu nome para a presidência, você cogita concorrer a outro cargo ou volta para suas empresas? Não, eu vou participar apoiando alguém, né? Posso depois... eu não tenho perfil de legislativo. Não pensa no Senado, por exemplo? Não é a minha área. Não é. Eu penso em executivo. Eu sempre fui executor na minha vida, né? Dirigi uma empresa e quem sabe, dependendo de quem for eleito, se for alinhado com a direita, veja na minha pessoa alguém que possa contribuir num ministério, num determinado cargo. Então, eu vou estar à disposição, mas tenho muito o que fazer lá na minha atividade privada, pessoal também. Não vou ficar desempregado, não. Agora eu me lembrei de uma situação quando te convidaram para ser candidato em 2018.
você começou a entrar na pilha da ideia e consultou uma psicóloga. Conta essa história pra gente. Então, mudar de profissão, Bruno, Nessa idade, né? aos 53 anos de idade é pouco comum. E não é sair de médico para nutricionista, não, né? É sair de médico para engenheiro. É uma mudança muito grande. Eu saí do setor privado para o setor público, saí de uma experiência totalmente diferente e aquilo te perturba, né? Te causa uma insegurança muito grande, te causa um questionamento muito grande e você começa a se questionar, será que eu estou tendo algum delírio? Será que eu estou tendo aqui alguma cegueira, né? Então eu fiz questão de procurar uma psicóloga, contar essa situação para ela e falar, eu quero um atestado de sanidade mental, porque eu posso estar sofrendo aqui alguma coisa, né? Quem sabe algo está me deixando aqui fora da minha normalidade. Mas ela foi muito tranquila, falou, não, você está 100% são, seu juízo. Não perdeu o juízo, não está se achando nada fora do normal, não. E logo que você chegou no governo, imagino o espanto que você teve com a diferença de tratamento de uma empresa privada, como já mencionou, e o setor público. O que mais te chamou a atenção quando você chegou e conseguiu entender de que se tratava? O que mais me chamou a atenção foi o desastre financeiro que estava o Estado. E continua, de certa maneira. Nós reduzimos a dívida, nós devíamos 190% da receita, já reduzimos para 170%. Mas é uma situação ainda muito desconfortável. E o que me deixou espantado é o seguinte, como que um Estado chega naquela situação? Na minha opinião, Bruno, quem governava Minas no passado não tinha nenhum compromisso com o futuro do Estado. Tinha compromisso só em gastar para poder facilitar a sua reeleição. Acho que boa parte da política vive dessa maneira. Deixa eu gastar muito, distribuir muito favor, distribuir muito cargo, fazer muitas emendas parlamentares, porque aí eu vou estar contribuindo para aumentar a minha chance de reeleição. Mesmo que você fique com um futuro inviável, que é o que aconteceu não só com Minas, como com Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Goiás enfrenta dificuldades e alguns outros estados. Então, assim, o que mais me chamou a atenção foi essa dívida monstruosa que nós ainda continuamos administrando, inclusive pagamos há 15 dias atrás a primeira prestação da última repactuação, 286 milhões de reais. Eu falo que o brasileiro, nós não temos noção quando se fala no número desse. 286 milhões de reais é 400 mil reais por hora que o Estado paga. Isso é uma prestação que diminuiu devido a essa repactuação, devido à adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal. Não fosse esse valor, seria algo como 3, 4 vezes mais. Então, nós já estamos pagando algo que nos custa muito e que está, de certa maneira, reduzido devido ao regime de recuperação fiscal. E isso, assim, me deixa muito questionador, principalmente com relação ao governo que me antecedeu, que não tomou nenhuma medida. É você ver um incêndio na sua casa, em vez de jogar água, você joga gasolina. O que fizeram em Minas foi mais ou menos isso, entende? Só contratando mais, eu reduzi mais de 50 mil cargos. Só criando mais privilégios, mordomias, e o Estado afundando. Parece uma cegueira total. Então, o que me deixou assim surpreso foi isso. É como pode haver tanta cegueira numa gestão pública, mas pagaram um preço. Ele, candidato a governador, candidato à reeleição, sequer foi para o segundo turno. Essa dívida hoje está em 165 bilhões, mais ou menos, Exato. Dívida do Estado com a União, né? E você tem falado da necessidade de repactuar os juros, enfim, para reduzi-la um pouco mais, né? No governo Bolsonaro, com quem o senhor era mais afinado, não era o caso de tentar com mais força isso, não? Isso foi tentado? Nós, governadores dos estados endividados,
nos reunimos diversas vezes para tentarmos ver alguma solução, e nós tivemos, primeiro, eu falo que é tudo um processo evolutivo. Lá atrás, há 8, 7 anos atrás, o ex-governador do Rio de Janeiro, na ocasião, conseguiu aprovar no Congresso o RRF, o Regime de Recuperação Fiscal. Rio de Janeiro aderiu, depois Rio Grande do Sul aderiu, Goiás e, por último, Minas Gerais. No nosso caso, diferente dos outros, não via legislativa, via judiciário, já que nós tivemos em Minas um caso de omissão legislativa. A Assembleia, na minha primeira gestão, não quis apreciar, né, esse tema aí que ficou engavetado lá. Mas o que aconteceu? O regime de recuperação fiscal, ele foi se provando ao longo do tempo uma solução não adequada. É a mesma coisa que você, Bruno, ou eu, Romeu, hoje devermos uma prestação que não cabe no seu salário nem no meu salário. Você passa a ter uma redução de 3 vezes nessa prestação, fica viável, mas daqui a 3, 4 anos ela vai lá para cima de novo. E forma de cálculo, é isso? É mais ou menos isso. Ela volta a subir e aquilo que você não pagou, Bruno, você vai ter de pagar no futuro. O que o regime de recuperação fiscal, de certa maneira, viabilizava era você postergar a solução do problema. E chegamos à conclusão, e isso aconteceu foi o ano passado, que o problema não era o RRF, o problema era a taxa de juros. Não tem plano que resolva a dívida dos estados se você não alterar a taxa de juros por um motivo muito simples. A taxa que se cobrava era IPCA mais 4. IPCA é basicamente o crescimento da economia do Brasil, a inflação. O Brasil é um país que cresce timidamente, 1,5% ao ano. Se você cobra uma taxa de 4%, fica muito claro que depois de 10, 20, 30 anos, aquilo que absorvia 20% do seu salário ou do meu, vai passar a absorver 50% e torna totalmente inviável a prestação. Então, o Propag, que foi sabiamente proposto pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já foi aprovado no Senado e agora vai ser aprovado pela Câmara Federal, está lá em regime de urgência, é o que vai realmente estar possibilitando esse pagamento. Vimos lá, fizemos várias simulações, o Propag, sim, é a solução não só para Minas, como para os outros estados endividados. Caso contrário, nós vamos ter uma inviabilidade de pagamento, que é o que já estava acontecendo. Você é um dos mais entusiasmados membros do COSUD, que é o Consórcio de Integração Sul-Sudeste. Como é que você responde às críticas de que esse consórcio foi criado para rivalizar com o Norte e Nordeste? Com muita surpresa e até um pouco de indignação. Criar consórcio é liberdade de todo mundo. Algum prédio pode criar condomínio e o outro não pode criar um condomínio, então eu fico até surpreso. Me parece que incomodou a criação do COSUD, que nós criamos informalmente, logo no meu primeiro ano como governador, ainda em 2019, já estamos caminhando aí para cerca de 10, 12 encontros que nós já tivemos nesse período todo, tivemos de parar durante a pandemia. E o que eu quero, Bruno, é o seguinte, eu e os governadores do Sul e do Sudeste, como nós somos os estados que têm as maiores economias, as maiores populações do Brasil, a maior representatividade, esses estados sempre trabalharam isoladamente, diferente de outros. E por que nós não podemos nos unir? Nós sempre tivemos muito protagonismo econômico, né, onde a maior parte da indústria do Brasil está, a maior parte da população, mas sempre fomos muito pouco escutados em termos políticos. Muitas vezes outras regiões do Brasil aprovaram projetos onde a conta ia para o Sul e para o Sudeste, o recurso para outras regiões do Brasil.
Nós não negamos ajudar de forma alguma, mas nós queremos também colocar um limite numa situação como essa que vem, me parece que só se acentuando ao longo das décadas. Então, queremos contribuir, a solução do Brasil passa pelo COSUD, 55% da população, 70% da economia e 75%, 80% da arrecadação federal está no COSUD. Nós temos condição de contribuirmos, mas não podemos estar prejudicando a região que mais contribui para o desenvolvimento do Brasil. É você estar tirando recursos de um médico que faz 10 operações por dia e mandando recursos para um médico que faz 5 operações por dia. A saúde da população vai perder. Então, nós queremos sermos escutados, não queremos tirar nada de ninguém, mas queremos também que não sejamos prejudicados. Se tem fundo de desenvolvimento do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste, por que não tem fundo de desenvolvimento do Sudeste? Nós temos favela aqui, nós temos gente que passa fome aqui. Me parece que não está tendo um tratamento isonômico. Zema, um tema que parece pouco explorado no seu discurso público, pelo menos eu vejo pouco, é a educação. Como é que é a sua visão sobre esse tema, Estado e educação? O que você tem feito em Minas Gerais nesse assunto? Muito. Primeiro, o Estado, Bruno, nunca tinha cumprido o mínimo constitucional de educação, 25%. Nunca. E nada aconteceu com aqueles que não cumpriram. Não sei por quê. Desde que nós assumimos, nós já reformamos 2.300 escolas, prédios escolares, intervenções grandes. Nós tínhamos banheiros, cozinhas totalmente inadequados, totalmente precários. Colocamos mobiliário novo, aonde o mobiliário era antigo, metade do mobiliário foi trocado, trocamos todos os computadores, tanto de alunos quanto de professores. Nós estamos falando de computadores de 10, 15 anos atrás, que já estavam totalmente inúteis. E, além disso, criamos o maior programa de formação profissionalizante do Brasil, que é o Trilhas de Futuro. Nós já formamos cursos com 2 anos de duração em escola particular, não é escola pública, que nós pagamos a bolsa, com auxílio alimentação, com auxílio transporte, nós já formamos 40 mil alunos. E nesse momento nós temos 130 mil cursando. E esses cursos, Bruno, o interessante é que eles são feitos sob medida para cada cidade do estado de Minas. Se é uma cidade que tem atividade de agricultura, você vai ter ali curso de técnico de manutenção de máquina agrícola, curso de técnico em irrigação. Se você tem uma cidade que é histórica, você vai ter ali curso de técnico em restauração de patrimônio histórico. E assim por diante. Então, são cursos sob medida para atender aquela demanda e que tem hoje feito uma diferença gritante no Estado, que é um dos problemas que o Brasil todo tem, que é falta de mão de obra qualificada. Hoje a educação em Minas está avançando, as pessoas estão conseguindo empregos muito melhores do que antes e o melhor do Trilhas de Futuro é que ele é dinâmico. Se amanhã o setor de agricultura ficou bem atendido, com técnico de manutenção de máquina agrícola, etc., e você passa a ter necessidade de pessoas na área da saúde, é só você falar, ou escola privada, eu quero que o curso aqui agora seja de enfermagem, de técnico em radiologia e não mais voltado para a agricultura. Então, fica flexível. E um dos problemas que nós temos na educação do Brasil é que tudo é engessado. Nós temos cursos hoje em universidades estaduais, federais, que não têm a mínima procura, mas estão ali porque sempre estiveram consumindo recursos públicos e não formando ninguém. Zema, é claro que ninguém faz tanta mudança assim sem encontrar resistências fortes. Você já disse em algum programa que foi
que tem evitado sair em público, tanto porque pessoas querem tirar foto com você o tempo todo, mas também porque tem pessoas que acabam xingando você em algum lugar. Onde você encontrou mais resistência para fazer essas mudanças? Setores, pessoas? É lógico que em alguns setores, aqueles ligados, vamos dizer, à esquerda, né, onde a esquerda domina, você tem mais resistência, né? Os sindicatos que sempre jogam, né? Sindicatos de servidores? Ou de categorias, né? De categorias em geral, e muito ligado. Tipo, vamos dizer aqui, em Minas nós temos sindicatos de servidores que, aonde eu vou no estado, eles fazem lá alguma manifestação. Já estou mais do que acostumado, faz parte da vida política, democrática, e até fica aqui um aviso para eles. Quanto mais eles fazem isso, mais eu sou uma pessoa teimosa, mais ânimo eu tenho, sabe? Melhor eu acho, porque eu estou lutando pelo aquilo que é certo. Quando o servidor público não recebia o salário em dia, Bruno, não tinha o plano de saúde em dia para poder usar, eles ficaram quietinhos, esses sindicalistas, esses manifestantes. Eu pergunto, será que eles estão com interesse político ou por interesse de representar a categoria? Agora, a grande massa dos servidores reconhece o nosso trabalho. É uma minoria barulhenta, muitas vezes sindicalistas, que pagam para alguém viajar, para alguém lanchar, para ir lá perturbar algum lugar que eu estou indo, mas encaro isso com a maior naturalidade e isso só me deixa mais aguerrido para continuar a luta ainda. Quando você assumiu o governo, Minas estava em 21º lugar no ranking de transparência e parece que hoje está nos primeiros lugares. Que ranking é esse? Se é que o senhor sabe dessa informação, acho que eu ouvi de você mesmo. E como é que você fez para chegar nesse ponto? É isso mesmo. A Controladoria Geral da União, a CGU, publica periodicamente um ranking da transparência dos estados. 21º? Era 21º em 26 estados. Então demonstra que tudo que era feito em Minas era para ficar escondido. Só citar aqui um exemplo. Se você quiser saber quais voos eu fiz em aviões do estado, você entra agora, você vai ver todos que eu fiz o mês passado. Todo mês é atualizado. Antes, essa atualização era feita só no governo seguinte. Ficava 4 anos, 5 anos para poder saber. Se você está fazendo certo, por que você teme esconder? Eu vi recentemente aí o governo federal pedindo sigilo de 100 anos para algumas questões. Na minha opinião, você deve pedir sigilo, questões de segurança somente. Segurança nacional, que envolve algo dessa natureza. Mas fora esse ponto dos voos, o que mais que mudou? Tudo. Nós temos hoje uma controladoria com autonomia, e não uma controladoria feita para perseguir ou beneficiar, como o que acontecia no passado. Quando eu assumi, tinha vários, como que chama? O processo disciplinar engavetado, porque era de alguém amigo do rei. Eu falei, se tem processo disciplinado é para ser apurado. Então foi apurado. E tinha processos disciplinares indevidos que era para perseguir alguém que estava causando problema ao rei. Esses andavam. Esses andavam. Eu falei, nós vamos tratar todos igualmente. Existe aqui uma lei, nós vamos seguir a lei. Eu não estou aqui para perseguir ninguém, nem para privilegiar ninguém. Eu estou aqui para fazer o correto, o que a lei manda. Tanto é que no meu primeiro ano de governo, se você pegar, você vai ver que tem um gráfico e foi lá em cima a quantidade de demissões por processos disciplinares lá no ano de 19, devido à quantidade de processos que ficaram engavetados, retidos, por alguém que não tinha interesse em apurar fatos, às vezes, gravíssimos lá, Bruno.
Então, acho que a grande diferença foi por aí. O meu controlador-geral, Rodrigo Fontinelli, é um dos mais respeitados do Brasil, veio do governo federal, e eu falei para ele, ô Fontinelli, está aqui a chave, você é o responsável e interferência zero de ninguém. Você está aqui para fazer o certo, não para ficar aqui fazendo o que é conveniente para uns, porque é parente, porque é amigo, porque é conhecido, e faça o que é correto. Então, uma postura tão simples e muitas vezes tão difícil de ser colocada em prática no mundo político do Brasil. Zema, conhecendo um pouco a sua índole e sabendo do esforço que você tem para manter o Estado, enfim, de forma honesta, conduzir as coisas honestamente, eu reconheço que fiquei um pouco assustado ao saber da indicação que você fez do líder do governo na Assembleia, o João Magalhães, que é uma figura um pouco controversa, para dizer o mínimo, investigada em casos aí, máfia das ambulâncias, Operação João de Barro e algumas condenações. Para ter o apoio da Assembleia, esse não é um preço muito caro a pagar, não? Ô Bruno, nós temos questões políticas, né? Estamos no mundo político. O João Magalhães tem tudo isso que você comentou. Agora, condenação, e isso foi muito discutido com ele de forma muito clara, transparente, né? Nós fomos muito preto no branco. Ô João, se nós tivermos nessa trajetória de trabalho conjunto algo que se prove, até agora são suposições, são... Tem condenações já. Várias condenações, em segundo grau, inclusive. Mas uma transitou em julgado, ele não foi preso, mas tem condenações. Sim, então foi exatamente nessa questão aí que nós deixamos claro, falando, nós não temos condição de ficar aqui com alguém nos representando condenado. Ele está lá em recurso nesse momento. Então, temos de aguardar. Eu sou favorável ao amplo direito de defesa, mas ficou muito bem tratado e espero que a verdade prevaleça. Não sei se é contra ou a favor dele, né? Você crê na inocência dele? Não tenho conhecimento dos processos, não tenho, é muito difícil avaliar. Não sou advogado como você. Muitas vezes, ô Bruno, eu estou numa mesa com 12 pessoas, né? Outros governadores, ministros, procuradores, etc., olho para todo mundo e chego à seguinte conclusão: o único não advogado aqui sou eu. Então, para mim, que não tem esse conhecimento tão profundo, é mais difícil de analisar. Mas não desconfio e nem confio em ninguém até que haja aí um fim do processo. Vamos falar sobre privatizações. Você é um entusiasta desse assunto, mas encontra também resistências. Vou falar de dois casos, Codemig e Cemig. O caso Codemig, enfim, nenhum dos casos se concluiu. Faz um panorama para a gente desses dois desafios. Eu sei que você tentou privatizar a Cemig, agora está em fase de... Qual que é a expressão que se está usando agora para... Transformá-la em corporação. A Codemig, quer dizer, a Cemig já se fala em federalizar, não é isso? Sim. Como é que está esse panorama e os desafios nesses dois assuntos aí? Perfeito. Bruno, primeiro, tem de ficar aqui muito claro que nós avançamos em muitas privatizações, aquelas que não dependiam de anuência legislativa. Esse é o entrave, então, sempre. A Cemig vendeu diversas subsidiárias. Eu posso citar aqui as maiores: Light, no Rio de Janeiro, Renova, um parque eólico gigante no sul da Bahia, e Santo Antônio, lá no norte. E falta Belo Monte ainda. Vendeu as ações que ela tinha. Vendeu as participações, as ações que ela tinha. A venda dessas ações já fez com que a Cemig evitasse o desembolso de mais de 13 bilhões de reais. Ela não tinha lucro nessas participações, não? Não, aliás, ela só acumulou prejuízo. Vale lembrar que a Cemig, no passado, Bruno, ela foi utilizada como ferramenta para fazer politicagem. Por que que uma empresa mineira, Companhia Energética de Minas Gerais, vai
deixar o Estado sucateado, como ficou, em termos de transmissão, geração e distribuição, e vai investir no Rio de Janeiro, vai investir na Bahia, vai investir lá em Roraima e no Pará. Eu que te pergunto, por que ela investiu? Eu acho que ela tinha um programa de político e não um programa de desenvolvimento. Só que ela não é companhia política de Minas Gerais, ela é companhia energética de Minas Gerais. Eu acho que fizeram uma confusão aí no passado. E isso acarretou para a empresa um prejuízo superior a 14 bilhões de reais, essas participações. Além de deixar o Estado sucateado, porque se tivesse deixado o Estado sucateado e tivesse ganhado muito dinheiro, tivesse ganhado 30 bilhões... Reinvestia, né? Reinvestia, não. Mas deixa eu entender isso aí. Assim, pensando como a pessoa que fez isso, qual que é a vantagem de comprar ações na Light, nessas outras empresas? Acho que queriam ter influência Brasil afora, para poder julgar algum jogo político, sabe? Porque como... empresa não faz nenhum sentido. É você ir investir na fazenda dos seus vizinhos e a sua fazenda minguar. Ficar sem adubo, ficar sem irrigação, faz sentido algum isso? Não faz sentido. Se a sua casa estivesse em ordem, então aí eu vejo que fica muito claro porque tem de privatizar tudo. Empresa estatal no Brasil só atende um público cativo, muito bem, os políticos, que usam elas como cabide de emprego, que usam elas como ferramenta para aumentar suas chances de reeleição, mesmo que elas não prestem um serviço adequado. Hoje, em Minas Gerais, nós já reduzimos muito, Bruno, mas ainda tem falta de energia elétrica. Muitas indústrias hoje falam, eu estou ampliando a produção, preciso de energia daqui a 90 dias. A CEMIG só vai conseguir atender daqui a um ano. Porque está sucateado, vai precisar fazer uma linha nova, uma subestação nova, mas já diminuímos muito esse atraso aí. A maioria dos micro e pequenos proprietários rurais em Minas Gerais, pessoas simples, que estão lá tirando o leite da vaquinha, vendendo leite para a cooperativa, não tem energia boa. Não tem energia trifásica, tem monofásica. Se eles quiserem colocar lá um resfriador de leite maior, não conseguem. Então, a empresa passou a ser algo que perturba, que impede o desenvolvimento de Minas. Até 2018, quando nós assumimos, o que a CEMIG fazia era isso. Eu, como empresário, vivi isso. Empreendimentos imobiliários, um condomínio novo, pronto, sem energia. Ficou lá parado anos. Geradores a diesel. Minas Gerais virou o melhor lugar para se consumir gerador a diesel. Até hoje, nós temos pivôs centrais para irrigação, nós temos indústrias em Minas que ainda têm gerador a diesel. Já diminuímos 90%, mas ainda tem lá um restante que serão atendidos nesses próximos meses que a CEMIG vai estar concluindo aí o maior programa de investimentos da história da empresa. Tá, e essa corporização da CEMIG atende à sua expectativa? Atende. Ou é um meio termo? Atende muito bem, Bruno, pelo seguinte, hoje o Estado tem 17% das ações da CEMIG e detém o controle com 17%. Quando a empresa se transformar numa corporation, o Estado vai deixar de ter o controle com 17% e vai ganhar duas vezes. Primeiro, porque a governança vai melhorar, um governante mal intencionado, que foi a grande maioria que nós tivemos antes, que usou a empresa como essa ferramenta da politicagem, isso não vai existir mais. E se hoje 17% vale 6 bilhões, na hora que ela se transformar em corporation, vai valer 20, 30, 40% a mais. Então, o patrimônio público ainda vai aumentar. E o que nós queremos é que a empresa continue sendo o que ela sempre foi lá na sua origem. Uma empresa que facilite o desenvolvimento do Estado. Mas de 15, 20 anos para cá, ela foi totalmente manipulada. Você tem falado que depender do petróleo é um mau negócio.
e que Minas investe bastante na energia fotovoltaica. Como é que é a sua visão da matriz energética do Brasil? Aí está mais uma outra questão onde a CEMIG atrapalhou o desenvolvimento do Estado. Quando nós assumimos, Bruno, a CEMIG gerava 500 mega de energia fotovoltaica. Recentemente agora, nós atingimos o patamar de 9 giga. Ou seja, saímos de 500 ou meio giga para 9 giga, 18 vezes mais. Nós multiplicamos por 18. Sabe por que antes não andava? Por um motivo muito simples. A CEMIG, controle estatal, como nós estávamos dizendo, só dava autorização para construir usina fotovoltaica, sabe para quem? Só para os indicados políticos. Se você era amigo de algum poderoso lá em Minas, você podia, às vezes, sonhar com essa autorização para construir uma usina fotovoltaica, mesmo que você não tivesse recurso. Só que aí você saía no mercado falando, eu tenho uma autorização para construir fotovoltaica. Era e ainda é um negócio bem rentável, aí você vendia, não sei se por 2 milhões, por 3, por 4, por 5. Quando eu assumi... vendia autorização. Vendia autorização. Porque a pessoa estava indo atrás de financiamento. Não, você vendia, você entendeu? Era um negócio para enriquecer um grupinho pequeno. Funcionava dessa maneira aí. Quem é que pegou essas autorizações lá em 2017, 2018, nunca investiu, mas transferiu para alguém. Essa benesse que teve do Estado. Mas assim que nós assumimos, nós criamos um mapa de Minas digital. Se você queria construir, estava lá todas as portas aonde você podia se conectar, que é o que acontece até hoje. Essas portas com o tempo foram diminuindo, porque nós temos hoje mais de meia Itaipu de energia fotovoltaica em Minas, mas à medida que nós estamos construindo mais subestações, mais linhas de transmissão, esse número voltará a contemplar novos investimentos. E foi duplamente bom essa mudança, primeiro, porque levamos para Minas mais de 80 bilhões de reais de investimentos privados. Esses 9 giga adicionados levou uma das maiores levas, só para você ter ideia, 80 bilhões em fotovoltaica. O governo que me antecedeu em 4 anos de investimentos totais para Minas Gerais levou 26. Só em fotovoltaica nós já levamos 3 vezes mais do que o que eles levaram, criando empregos, fazendo a energia ficar mais abundante. E um ponto muito importante, recuperando o nível dos reservatórios. Quem acompanha o nível de Furnas, de Três Marias, de Ponte Nova, lá no Alto Paranaíba, no Triângulo, sabe que esses reservatórios chegaram a ficar, em algumas ocasiões, com 7% do volume de água. Eu mesmo, no início do governo, recebi diversas reclamações, fui acompanhar essa tragédia e, há 2 anos atrás, esses reservatórios já estavam no outro patamar. Com essa seca agora diminuíram um pouco, mas tendem a subir novamente. Você, quando assumiu, recebeu diversas obras inacabadas no Estado. Até por querer concluí-las, você tem dito que não será conhecido como governador de uma grande obra. Mas se pudesse, se tivesse caixa para fazer uma grande obra, que grande obra Minas precisa hoje? Eu vou ser um governo, aliás, estou sendo, Bruno, um governo que muito mais planta, semeia, ara, irriga, aduba, do que propriamente colhe. Nós temos sido muito nessa linha. O meu sucessor, e gostaria muito que seja o professor Matheus, vai inaugurar obras que eu não vou inaugurar. E isso não me causa nenhum constrangimento. Porque no Brasil, infelizmente, nós sempre temos deixado de lado grandes projetos estruturantes que são de longo prazo, só para fazer o auê da politicagem e se reeleger.
E quando você fala em grandes obras, como o Rodoanel, lá da região metropolitana, é obra para 10, 15 anos. E muito provavelmente eu não irei inaugurar talvez nem o primeiro arco, que vai ser o Arco Norte, e sim o meu sucessor, o mesmo com o metrô, mas eu fico muito satisfeito. Para você ter um estado, um país que cresça, você precisa de ter obras estruturantes, que vão acontecer ao longo, às vezes, de muitos anos ou até mesmo de décadas. O Rodoanel de São Paulo é um exemplo claro. Depois de 20, 25 anos, agora que ele está sendo completado, mas mudou por completo a região metropolitana. E nós herdamos um grande cemitério de obras inacabadas, mais de 90 UBS, Unidades Básicas de Saúde. O pior do que paradas eram obras vandalizadas, obras que foram depredadas, 6 hospitais regionais de grande porte. Ou já entregamos ou vamos entregar todas essas obras aí, principalmente na área da saúde. Então, o cemitério de obras inacabadas em Minas, eu penso que na minha gestão, nós vamos ter ou reduzido ele aí 98%, ou praticamente acabado com todo ele. Não serei lembrado como um governador que inaugurou grandes obras, mas como um governador que iniciou grandes obras. Que os meus sucessores inaugurem e eu vou estar assistindo à distância e muito satisfeito. Sobre reforma administrativa, você falou que cortou 50 mil cargos. Imagino que sejam cargos em comissão. Não estão fazendo falta, não? Muito pelo contrário. Ajudaram a melhorar a eficiência da máquina pública. Como é que foi essa costura aí? Como é que foi a escolha desses cargos? Não foi difícil, não. Você olha lá quantas salas de aula tem, quantas professoras precisa. Precisa de 5 mil aqui nessa região do estado. Por que tem 7 mil? Mas é só um exemplo ou cortaram também nas escolas? Não, nós tínhamos cargos, vamos dizer, de pessoas desnecessárias em todas as áreas. É um mero exemplo esse aí, tá. Né? Nós tínhamos lá empresas do estado que você precisa ter 6 diretores. Por que tinha 11 diretores? Nós tínhamos conselhos que com 7 pessoas resolve. Por que tem 13? Então, sempre nessa linha aí. Pegar um exemplo claro, que aí dependeu diretamente de mim. Nós tínhamos 21 secretários em Minas Gerais. 21. Hoje nós temos 12 mais 1. Para dar aqui um exemplo. Reduzimos em 8 e não fez falta nenhuma. Hoje, todos os indicadores, Bruno, do Estado de políticas públicas melhoraram. Se você pegar os dados de educação, você vai ver que a nota do Enem, do IDEB, teve evolução. A criminalidade caiu ano a ano durante a minha gestão. Saúde, melhoramos o tempo de atendimento. Hoje, o mineiro viaja cada vez menos para fazer um exame, para fazer uma consulta, para fazer uma cirurgia. Eu gosto muito de citar um caso que eu tive a oportunidade de conhecer a pessoa em Minas Novas, que não está tão longe de Águas Formosas, né? Até rima, né? Os dois nomes aí. Nós inauguramos em Minas Novas uma unidade de hemodiálise. Até então, as pessoas que moravam em Minas Novas precisavam ir a Diamantina. E quando nós inauguramos, eu fui lá, alguns dias depois, e encontrei o seu Francisco. Ele me reconheceu e veio todo emocionado me agradecer, falando: governador, você não imagina como você mudou a minha vida. Eu perguntei: o que foi, seu Francisco? Ele falou: até inaugurar essa hemodiálise aqui, governador, eu saía daqui, ia até Diamantina 3 vezes por semana, levantava 3 horas da manhã para pegar a van da prefeitura, ficava 5 horas na estrada, ficava lá o dia todo, chegava em casa, era 11 horas da noite. Agora, eu saio andando da minha casa, 10 minutos eu estou aqui no posto de hemodiálise,
Na hora do almoço, eu estou na minha casa. Voltei a viver novamente, porque antes ou eu estava nesse martírio, na van, na hemodiálise, ou no dia seguinte eu estava descansando, prostrado na minha casa. E agora eu tenho disposição, consigo ajudar aqui meu filho no comércio dele, voltei não só a viver, como a me sentir útil. Então, isso tem acontecido aos milhares no estado de Minas Gerais, Bruno. É isso que nós temos feito. Unidades de hemodiálise foram desativadas em governos passados, piorando a vida do mineiro. O que nós estamos fazendo é decisão técnica e não política. Aqui tem gente para fazer hemodiálise, então vamos colocar. Antes colocava hemodiálise onde era curral eleitoral, para que alguém ganhasse uma eleição, depois que passava a eleição, fechava aquilo. E muitas outras coisas sempre feitas nessa linha aí. Então parece que o eleitoral passou a prevalecer demais no Brasil em detrimento do interesse público. Aí você não está tendo um país para atender a população, você está tendo um país para atender quem disputa a eleição. Você faz menção a esse grupo de governadores que estão até agora, pelo menos, na mesma toada, digamos assim, mas as eleições municipais deste ano, especialmente em São Paulo, mostraram um certo racha na direita e mostrou que o apoio do Bolsonaro nem sempre é suficiente para levar o eleitor para o seu lado. Faço menção à questão Pablo Marçal, que surgiu aqui em São Paulo, dividiu o eleitor de direita em dois lados aí e colocou Tarcísio de um lado, enfim, Malafaia de outro, essa confusão toda. Como é que você avalia esse rebuliço causado aqui em São Paulo? É só uma poeira que vai se assentar? E para você que está assistindo pelo YouTube, nossa entrevista termina por aqui, mas ela vai continuar lá na plataforma de assinantes da Brasil Paralelo. Se você quiser assistir a parte final da entrevista com o governador Romeu Zema, recomendo que você assine o streaming da Brasil Paralelo. O link para se tornar membro da BP, com uma condição especial do programa Contraponto, está neste QR Code ou na descrição desse vídeo. Eu aguardo você lá na plataforma de membros da Brasil Paralelo. Boa noite. Se você quer o mesmo objetivo meu, que é fazer um país melhor, mas você quer projeção, você quer ganhar a eleição e me desconsiderar, me parece que você tem, antes de tudo, um projeto de poder pessoal. Eu cheguei a ver, em algumas cidades de Minas, 2 candidatos da direita se lançarem, ou a esquerda ganhar ou quase ganhar. Então, é necessário ter muito cuidado. Temos de deixar os egos de lado, os interesses pessoais de lado, alguns interesses partidários e falar, nossa proposta é única, vamos somar aqui. E tem espaço para todo mundo, propostas boas vão fazer a direita ficar ainda mais forte. O meu lugar é estar contribuindo, independentemente de estar varrendo a sujeira de Brasília ou sendo presidente, se tiver de ser. Eu não tenho nunca tive na minha vida, vale salientar aqui, Bruno, nenhum sonho de disputar uma eleição. Ninguém que trabalhou comigo, e olha que ainda tem muita gente lá que trabalhou comigo 30 anos, nunca me viu falar de política. A política no Brasil, Bruno, é muito carente de bons exemplos. O que nós temos é essa visão imediata de gente que só está preocupada com a próxima eleição, em se reeleger, em distribuir favores para aumentar essa chance de reeleição e não com um projeto de país do futuro. Por isso que o Brasil sempre está a passos de tartaruga, não avança. Nós temos hoje um país que atende à classe política.